Sejam bem-vindos a mais um Fixcast, o nosso podcast semanal aqui do Grupo Fix. E nós, claro, estamos começando esse episódio com muito prazer e com muita honra, porque o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, né? Nos deixou muito honrados em aceitar o nosso convite, porque hoje nós vamos falar de duas realidades que impactam diretamente a vida das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre medicina e sobre política. São duas realidades que impactam realmente, diretamente a vida das pessoas. O nosso convidado de hoje é médico, é professor da residência médica, foi vereador com uma expressiva votação na cidade de Paranavaí, presidente da Câmara Municipal e hoje é deputado estadual pelo estado do Paraná. Nós estamos recebendo com muito prazer o deputado estadual, médico, doutor Leônidas. É um prazer tê-lo conosco neste episódio, doutor. Ricardo, a alegria é minha de estar aqui contigo, um bate-papo onde a gente vai poder mostrar um pouco do nosso trabalho na medicina e na política, contar um pouco da nossa história, a nossa motivação, o que nos trouxe até aqui. A alegria é enorme estar contigo. Vamos lá, começando então lá no início, né? Nós temos aqui algumas perguntas. Antes da política, doutor Leônidas, quem é o médico e o que te levou a escolher essa profissão? Ricardo, eu tinha um sonho desde muito cedo de ser médico. Eu tinha um vizinho, né? Só que nasci em Nova Londrina, cresci em Paranavaí. E nós morávamos aqui na antiga Rua Morretes, que hoje chama Odinô Machado, e nós tínhamos um vizinho que era o Dr. Caio. Na verdade, tínhamos dois vizinhos médicos, o Dr. Eloy Tramontim também, mas eu tinha uma amizade muito grande com o Carlos Kimura, filho do Dr. Caio Kimura, e eu vivia na casa do Carlão. E eu gostava muito de conversar com o Dr. Caio, e aquilo foi me influenciando, e desde muito cedo, eu lembro, 11, 12 anos de idade, eu decidi que eu queria ser médico. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Certo. E acreditando no sonho, menino não sabe que é difícil, né? Fui indo atrás. Quando cheguei aos 16 anos, fui para Curitiba fazer o terceirão lá. Acabei aprovado em 5 vestibulares. Olha aí. E acabei ficando em Curitiba. Fiz a faculdade de medicina na PUC, em Curitiba. Me formei em 92 e fui para o estado de São Paulo depois, exerci a profissão, mas você sabe que às vezes a gente não escolhe e as forças acabaram agindo para que eu retornasse para Paranavaí. Eu tenho meus pais aqui e houve um convite em 98, a partir da equipe de cirurgia da Santa Casa, Dr. Jorge, Dr. Dirley e Dr. Arraes, me chamaram para compor a equipe de cirurgia geral da Santa Casa. Eu aceitei, vim e estou aqui até hoje, né? Tive o prazer de suceder o Jorge na chefia do serviço de cirurgia e depois nós criamos o serviço de cirurgia bariátrica junto com o Dr. Luciano Munhoz. Depois o Dr. Luciano acabou saindo e eu assumi a responsabilidade técnica do serviço de cirurgia bariátrica também, mas esse tem sido realmente uma luta nossa, uma batalha que eu gosto muito. A medicina pública, todo mundo sabe que 70% do meu tempo eu dedico ao SUS. Certo. Né? Não é fácil, o SUS tem as suas dificuldades, mas é muito gratificante você poder trabalhar ajudando as pessoas. Eu fiz plantão por muitos anos na Santa Casa, atendi muita urgência, muita emergência, mas hoje eu estou só com o meu ambulatório público e mesmo na caminhada da política eu mantenho. Às quintas-feiras nós temos um ambulatório, eu faço até hoje, quase todas as quintas, cirurgias eletivas da cirurgia geral. Hoje de manhã nós fizemos 4, acabei de fazer uma cirurgia bariátrica agora à tarde, antes de vir para cá. Então é um trabalho que eu gosto muito, me realiza, né? E eu não consegui parar, mesmo com a política. E a gente já vai chegar lá, mas assim, até voltando um pouco lá no início, a gente sempre costuma dizer aqui, doutor, que os nossos convidados,
eles são pessoas de sucesso naquilo que se propõe a fazer. E claro que você não é diferente tanto na medicina quanto na política, né? Você é um nome expressivo nos dois segmentos aí. E essas pessoas, elas servem de inspiração para quem nos assiste através do YouTube, nos ouve através do Spotify também. E a pergunta que eu vou te fazer agora é o seguinte: a gente sabe que a aprovação no vestibular de medicina é muito difícil, né? Você foi fazer o terceirão em Curitiba e conseguiu ser aprovado em 5 vestibulares. Como é que era a tua rotina de estudos para ser aprovado em 5? Explica esse segredo para quem está nos acompanhando. Essa pergunta é maldade, né? Porque, na verdade, não tinha nada de exagero. Vamos lá, colocar em perspectiva isso para que a gente entenda aquele momento, aquela época para hoje. Nós tínhamos muito menos faculdades de medicina naquela época. No Paraná nós tínhamos a Federal, a PUC Evangélica em Curitiba, tinha a faculdade, acho que Maringá ainda não tinha, em 92, ou estava começando, e tinha Londrina. E era mais difícil, então. Era o que nós tínhamos. Eu passei na PUC em Curitiba, na PUC em Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo e mais um que eu não lembro. Certo. Mas era no Rio Grande do Sul também. Lá no Rio Grande do Sul nós tínhamos mais faculdades, mais vestibulares para a gente tentar, né? Que era o que a gente chamava de vestibatur. Era o turismo do vestibular. Hoje não. Hoje você tem faculdade de medicina em Maringá, várias, né? São 3 faculdades. Você tem faculdade Campo Mourão, Moarama, Telêmaco Borba, agora Cornélio Procópio. Então hoje você tem um número muito maior de faculdades e vestibulares. Na PUC era uma concorrência de 42 candidatos para cada vaga, mas assim, era uma rotina definida, 2 horas de estudo por dia, né? Mas eu vou ser sincero que não era nada desgastante. Eu tinha uma metodologia própria e eu gostava muito de ficar resolvendo, como meu irmão mais velho já fazia vestibulares, e na época eles entregavam os cadernos com as questões, eu ficava resolvendo aquelas questões. Um simuladão ali, simuladão. Né? E aquilo acabou me dando uma facilidade em fazer vestibulares, né? E deu tudo certo. Que legal. E aí se formou, né? E aí você começou a clinicar e hoje tem uma especialidade aqui em Paranavaí, né? Você até terminou de fazer uma cirurgia bariátrica, né? Que uns chamam de cirurgia redutora de peso, né? Como é que você foi para essa especialidade? Então, até para concluir o raciocínio do vestibular, né? Você sabe que, assim, quando a gente passa no vestibular é uma alegria grande. Mas depois eu fiz a prova terminada a faculdade, então aí você tem a festa da formatura, isso é muito legal, é uma conquista que eu sempre falo assim, que é uma conquista muito mais dos pais, né? Eu lembro da alegria dos meus pais, mas a minha maior alegria foi ter sido aprovado na residência de cirurgia geral da Santa Casa em Curitiba. Para mim, na minha memória, foi uma conquista muito maior do que o próprio vestibular, mais concorrido, e assim, você pega o vestibular, 42 para 1, mas quantos ali você já sabia que não estavam preparados? Certo. Quando você vai fazer uma prova de residência médica, são todos médicos, ou seja, está todo mundo preparado para aquilo. E aí nós tínhamos 2 vagas, eu fui aprovado em 2º lugar na Santa Casa. E eu, dentro da cirurgia geral, eu gostava muito da área de urgência e emergência. Terminada a residência, eu estava na aeronáutica, em Curitiba, e aí eu recebi um convite para ir para o interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Pariquera-Sul, próxima a Registro, no litoral sul de São Paulo. E eu fiquei lá por 3 anos, beira da BR-116. E muita cirurgia, muito trauma, né? Muito acidente de trânsito lá por causa da BR. Aí veio o convite para vir aqui para Paranavaí, em 98. E aqui na Santa Casa também a gente assumiu muitos plantões e tinha a questão do trauma e já tinha uma mão muito boa para isso, uma experiência grande.
nos anos 2000, no início dos anos 2000, começou a se falar da cirurgia bariátrica, e era um assunto muito interessante. E era considerado uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia mais difícil, que exigia mais habilidade. Então tinha muito a questão do desafio de fazer bariátrica numa cidade pequena igual Paranavaí. Na época o Luciano estava vindo para cá também, e nós conversamos e resolvemos iniciar isto. O Luciano foi a São Paulo, foi o primeiro a realizar a cirurgia bariátrica aqui, e eu segui o caminho. Depois a gente acabou se separando, cada um foi para um lado, mas nós continuamos o caminho, a ideia de persistir na cirurgia bariátrica. O Luciano acabou saindo do serviço público e eu persisti, fiquei. Certo. E aí eu, de tanto estudar a cirurgia bariátrica, entender a dinâmica, eu vi uma coisa que é muito legal, que é muito gratificante, que é a reabilitação do paciente. Você operar um paciente IMC 35, 36, é legal. Mas quando você pega um IMC 50, um super obeso, um paciente que tinha dificuldade até para andar, que não conseguia mais trabalhar, que não tinha mais sociabilidade na sua vida, e esse paciente você consegue reintroduzi-lo no dia a dia, é uma vitória. É fantástico. E isso me ganhou. E aí eu comecei a me dedicar cada vez mais para a cirurgia bariátrica. Hoje eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? E eu gosto muito dos resultados. É uma cirurgia que realmente entrega. Depende muito também do paciente. Sim, claro. Tem paciente que ele é mais colaborativo, no pós-operatório faz atividade física, ele é mais dedicado, consegue entender a questão da dieta, porque a cirurgia não é um fim, a cirurgia é um meio. Você reduz o peso do paciente para ele começar um novo estilo de vida. Sim. Tem gente que não faz. E aí tem os reganhos de peso, a recidiva da obesidade, entendeu? Mas aquele paciente que se dedica, e as mensagens que eu recebo são muito legais, né? Ontem uma paciente me mandou: doutor, estou ótima, perdi 40 quilos, atividade física diária. Isso é muito bom. Esse paciente é um paciente que vai sair da fila do SUS, vai sair da fila do posto de saúde para começar a frequentar a academia, para recuperar a sua estima, a autoestima elevada. Esse paciente sociabiliza. Muitos pacientes que estavam solteiros encontram a sua outra metade, então é muito legal. É por isso que lá no início eu disse que a tua profissão, né, ela impacta diretamente a vida das pessoas na recuperação da autoestima, da própria saúde, né, dos hábitos, né, do dia a dia. E isso é muito bacana porque a gente acompanha o teu trabalho também e sabe, né, daquilo que você proporciona, não só aqui para Paranavaí, mas também para o estado do Paraná dentro da área médica. E né? essa é uma área, Ricardo, desculpa. Não, pode ir. Essa é uma área muito dinâmica. O tempo todo nós temos novos estudos. Agora nós temos tratamentos clínicos muito bons, né? Medicamentos surgindo com bons resultados, com bons efeitos. Ainda não tem o mesmo resultado de uma cirurgia, mas é muito promissor. Eu ia te perguntar isso aí, tocar no assunto, porque virou até um modismo, né? A questão das canetas, né? O Ozempic, o próprio Mounjaro. Como é que você enxerga esse tipo de tratamento com relação ao controle da obesidade? Acho que é um caminho sem volta. O tratamento clínico, pela primeira vez, nós temos efetivamente resultados palpáveis e sustentáveis, né? O que nós não tínhamos antes, e os medicamentos que se utilizavam antes eram muito agressivos. Você tinha muito efeito colateral, anfetaminas, né, que a gente utilizava. Eu estou falando da gente, mas eu nunca prescrevi, mas que os clínicos prescreviam. Depois nós utilizamos algumas medicações que surgiram como antidepressivos ou outras categorias que se observava que o paciente tinha uma perda de peso, e aí você acabava aproveitando aquela medicação para tratamento clínico. Dessa vez não, é uma medicação específica, né? Ela é utilizada no controle do diabetes, mas que tem efetivamente um resultado muito de grande impacto na questão da obesidade.
É uma pena que as pessoas estão, de novo, cometendo um equívoco de usar de forma deliberada, sem critérios, né? Gente indo no Paraguai buscar porque é barato, para qualquer grau de obesidade, isso tem os seus riscos. A gente começa a receber notícias de efeitos colaterais, efeitos adversos, pancreatite principalmente, né? Isso é perigoso. Então, mas eu não tenho dúvida, assim, que é um caminho sem volta o tratamento clínico. A cirurgia não vai acabar, mas ela vai diminuir. Muitos pacientes, inclusive, de consultório, que estavam programando cirurgia, hoje optaram em tentar antes um tratamento clínico, né? Até eu que perdi peso, as pessoas estão me perguntando se eu estou usando Mounjaro, não, mas eu vou falar que não, eu tô realmente, não, usaria, tranquilo, até porque eu tinha um IMC quase 34, 33 e pouco, né? Mas eu entrei num ritmo de atividade física que você sabe bem como que é. Sim, com certeza. E sabe que está dando muito resultado. Hoje eu cheguei a 109 quilos no final do ano passado, eu estou com 97 quilos agora, né? Com muita dedicação, atividade física. Que bacana. E dieta, né? Claro, sempre. Com certeza. E esse ano vai ser um ano assim de bastante atividade física, né? Daí as pessoas me perguntam, mas pode tomar uma cerveja? Não, parei de beber. Parei totalmente. Eu, nesse momento, pelo menos, para potencializar os resultados, parei de beber. Que legal. Doutor, é claro que a gente poderia ficar aqui falando mais tópicos e assuntos sobre a pauta da medicina, mas já que nós falamos que hoje nós vamos falar sobre a medicina e também a política, vamos entrar agora na seara política. Em que momento o doutor Leônidas, médico, percebeu e decidiu que poderia contribuir com a vida pública, com a cidade? Que momento que você virou essa chave aí da medicina para a política? Essa é uma pergunta que muitos me fazem, né? O que faz um médico, graças a Deus, bem-sucedido, virar a chave, né? Desacelerar na medicina, abrir mão até de muitas coisas para ir para a política? Eu acabei me envolvendo muito com as coisas da Santa Casa. Né? E a Santa Casa, que presta um serviço fantástico para toda a região, vive com as suas dificuldades financeiras. E esse é um assunto absolutamente político. Exige que os municípios participem ativamente aí das decisões da Santa Casa, a questão dos recursos públicos que são investidos na Santa Casa, a gente precisa transformar isso em resultados. Hoje nós temos um número de leitos insuficientes para a nossa região. Então, a partir daí, eu entendi que precisava participar da política para começar um debate diferente, com uma visão mais técnica. Porque muita gente se envolve com as coisas da Santa Casa, mas é uma visão não técnica, tem muita paixão envolvida. Sim. Né? Então, quando você pega a diretoria da Santa Casa, são abnegados, pessoas que se dedicam, mas que muitas vezes falta um conhecimento técnico. Né? Por que custa tão caro tratar de um paciente? Por que um médico faz uma cirurgia, custa caro, o outro médico faz a mesma cirurgia, custa menos? Então, essas questões, elas precisam ser debatidas. Certo. Né? Aí envolve gestão e política. E aí, em 2016, 45 do segundo tempo, me convidaram para sair candidato a vereador. Eu falei, não vou fazer isso, né? Não vou, mas aí começa uma pressão, vai. Tá bom, vou encarar o desafio. Fui candidato a vereador, fui o mais votado naquele momento, fiz 3.077 votos, né? Uma votação muito expressiva. Foram 900 e tantos votos, a mais que o segundo mais votado. E nós pudemos, dentro da Câmara de Vereadores, criar o debate voltado para a saúde pública, de forma geral, saúde primária do município, e levar as questões da saúde de alta, média complexidade para esse debate. Vejo que a gente avançou muito,
né, na questão da saúde. Algumas coisas melhoraram, outras não. Em alguns pontos nós continuamos atrasados, nós já deveríamos ter algumas especialidades implantadas em Paranavaí, a gente patina às vezes nessa questão, a questão da oncologia, questão da cirurgia cardíaca. Tudo isso demanda dinheiro, recurso, né? E lá, como vereador, tive um reconhecimento e quando surgiu a oportunidade de sair candidato a deputado estadual, eu não hesitei, né? Nós esperávamos que o prefeito Kaique renunciasse para ser candidato, ele acabou abrindo mão, disse que iria concluir o mandato, eu respeito, é difícil alguém que está em cargo de prefeito renunciar para buscar outro mandato. E aí eu me coloquei à disposição, né? E acabou dando certo. Eu tive uma votação de 35 mil votos, 34.894 votos. Fiquei como suplente por 2 anos, por causa de 880 votos. Nós não fizemos a 4ª cadeira na federação, mas tudo convergiu, né? Eu acredito muito em Deus e as coisas acabaram convergindo para que eu assumisse no começo do ano passado. Lá em Curitiba, eu estou no Conselho de Saúde, na Comissão de Saúde da Assembleia, né? Então nós temos também aprofundados os debates. Mas eu nunca saí de perto aqui da Santa Casa. Acabei de fazer uma cirurgia, saí da cirurgia, passei na diretoria, conversei com o Dr. Arraes antes de vir para cá. Porque os desafios são enormes. Nós estamos vivendo, para você ter ideia, Ricardo, um momento de extrema dificuldade com a questão dos leitos. Eu até fiz um vídeo esses dias na minha rede social. Em torno de 1/3 dos leitos da Santa Casa hoje estão ocupados por pacientes ortopédicos. Olha só. Isto é resultado do nosso trânsito, de acidentes que poderiam ter sido evitados, né? São as infrações, as irresponsabilidades no trânsito. Velocidade muito alta, as pessoas estão muito ansiosas, muito doidas no trânsito. É, né? Verdade. Todo mundo com muita pressa. Pô, sai 5 minutos mais cedo, né? Uso de celular no volante. Direção, Isso não tem jeito, isso tira a atenção, muitos acidentes são causados por uso do celular. Alcoolismo, né? Álcool e direção é um problema também. Nós estamos tendo hoje problemas com o trânsito, tanto na cidade, na área urbana, quanto também na própria BR, né? Sim. O tempo todo a gente recebe notícias de acidentes com morte. Isso é muito triste. Mas você imagina que todos esses pacientes são levados para a Santa Casa. Tem dia que chega 5, 6, 8 pacientes acidentados. Eles são internados, são estabilizados, mas eles não são operados imediatamente. É humanamente impossível isso, né? E nem a Santa Casa consegue ter estrutura para isso. Nós temos 6 salas cirúrgicas aqui no centro, que é onde são atendidas as urgências. Então você imagina que esses pacientes eles vão ficando internados e vai chegando mais todo dia. Vai chegando mais. Isso vai ocupando os leitos da Santa Casa. Na UPA, você tem os pacientes clínicos. Certo. Imagina uma pneumonia que chegue hoje na UPA, esse paciente vai ficar esperando vaga. O SAMU, o serviço de urgência, ele entra direto na Santa Casa. Sim. O paciente da UPA, ele depende da central de vagas. Então, enquanto não surge uma vaga, esse paciente vai ficar esperando na UPA. E aí as pessoas, os familiares, o próprio paciente fica desesperado. Ele quer ser atendido numa estrutura melhor, mas não tem leito. Então é isso que está acontecendo hoje. Isso é puramente política, gestão e política, entende? Então é nesse ponto que eu vejo que a gente consegue contribuir muito. Mas como fala sempre o meu amigo Tião Medeiros, deputado federal, né, o político ele é um generalista em especialidades, um especialista em generalidades. Verdade. Ele tem que saber de tudo um pouco. Né? Como eu sou médico, a gente acaba trazendo sempre a questão da saúde para o centro da discussão. Mas você sabe que na política a gente acaba tendo que estudar de engenharia. Exatamente. No direito, né? São as questões legais, tudo.
Então, a gente acaba tendo que se aprofundar em vários temas que antes eu não era familiarizado. E isso é muito legal, é uma riqueza muito grande. Você está na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná como deputado estadual, representando muito bem a nossa região, né? E você falou aí na questão de um dos desafios, né, entre a medicina e a política, que seria essa falta de vagas, né? Você acredita que isso aí, como a gente até mencionou, na expressividade que acontecem os acidentes, até por falta de atenção ou de controle da população, ou porque realmente os leitos, e eu não estou falando de Paranavaí, eu estou falando a nível de Estado, de Brasil, deveriam existir mais à disposição da população? Como é que você vê isso? É multifatorial, tá? Não é só a questão, o trânsito impacta, outras questões, por exemplo, as festas noturnas. Sim. Né? A aglomeração de pessoas, como é que você acaba com isso? Não acaba, as pessoas querem participar, ter vida social ativa, mas nós sabemos que muitos traumas, né, agressões acontecem depois das 10 horas da noite, e muitas vezes motivados por bebida alcoólica. Exatamente. Então, você tem uma questão multifatorial. Outra questão é assim, o estilo de vida da população. Nós estávamos falando de obesidade. Se você comparar a nossa população hoje com 30 anos atrás, o índice de obesidade na população média aumentou muito, mais do que dobrou. Tá? Isso vai trazer doenças. Então hoje nós talvez necessitemos de mais campanhas de orientação. E a questão interessante, assim, não é uma questão de informação, as pessoas estão informadas, está faltando motivação. Exatamente. As pessoas têm motivação para comer exageradamente, elas têm motivação para beber demais, mas elas não têm motivação para cuidar do corpo, para cuidar da sua saúde, para fazer uma caminhada todos os dias. É um negócio impressionante, assim, você prescreve uma medicação para o paciente em consultório ou em unidade pública. Qual é a primeira pergunta que o paciente faz? Posso beber? Doutor, e a cervejinha, como é que fica? Então, nós temos uma série de fatores que eu vou te dizer que o fundo de estudo é cultural. Então, nós precisamos trabalhar na questão cultural, nós precisamos convidar a população a se cuidar melhor para que isso distensione, né, tira um pouco da pressão sobre o sistema público de saúde. Nós precisamos criar mecanismos de premiação, controle. Não é dar dinheiro, não é isso. Mas que você faça, de fato, um acompanhamento e que você, da mesma forma que muitos aplicativos fazem para estimular os usuários, né? Parabéns, você alcançou. Isso. Então, nós precisamos criar mecanismos no qual as pessoas se sintam motivadas a fazer mais pela sua própria saúde. E que as pessoas passem a ter mais respeito pela saúde do outro. Aí entra a questão do trânsito. Porque quando eu estou sendo cuidadoso, quando eu estou dirigindo, não é só por mim. Se eu evito um acidente, exatamente, normalmente eu deixo de me acidentar com outro veículo. Verdade. Né? Então, tudo isso exige muito investimento e uma mudança de cultura. Mas nós precisamos de mais leitos, nós precisamos de novas especialidades, nós estamos vivendo uma época com inteligência artificial onde a gente está tendo melhor e maior número de diagnósticos. Nós não estamos conseguindo lidar com tudo isso. Sim. Né? Se você pegar a questão dos neurodivergentes, nós não tínhamos tantos diagnósticos há 15, 20 anos. Hoje você tem muito diagnóstico. Nós precisamos absorver toda essa população e dar um caminho para essa população. Nós precisamos integrar toda essa população socialmente para que eles sejam ativos, porque todo mundo quer participar da sociedade, ser ativo e produtivo. Então, essa é uma discussão sem fim, sem fim. E nós precisamos cuidar disso hoje, porque se isso passar de um ponto que a gente não consiga mais recuperar, depois não vai ter dinheiro para que a gente consiga trabalhar este assunto que é tão delicado.
Vamos lá agora, doutor. Deixa eu fazer uma pergunta mais a título pessoal. A gente sabe que, eu pelo menos enxergo assim, o perfil de um médico é uma pessoa mais reservada, que exerce a sua atividade num consultório, num centro cirúrgico, numa clínica, né? E a partir do momento que ela vai para a vida pública, se torna um vereador, um deputado, ela é uma pessoa pública. Como é que o doutor Leônidas, médico, agora lida com as críticas, cobranças e a exposição pública? Eu lido muito bem com isso, Ricardo. Tranquilo. Não tive muito problema com isso, não. Porque assim, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou desse jeito, entendeu? Eu nunca tive... Eu até tentei, né? Mudar um pouco, andar com uma roupa mais social, mais, né? É o jeitão do Leônidas. Não tem jeito. Eu gosto realmente de estar próximo das pessoas. Isso é uma coisa que eu, sei lá, acho que a vida toda eu fui assim, eu levei isso para a medicina, da medicina eu trago isso para a política, essa forma de ser próximo às pessoas. Né? Eu vejo que isso resolve muitas coisas. Com certeza. As pessoas hoje estão muito carentes, elas querem muita atenção, né? Diante de um problema, claro, todo mundo quer a solução, mas um abraço resolve muito. A pessoa saber que ela não está sozinha resolve muito. E assim, então não tive muita dificuldade, eu nunca me escondi muito das pessoas. Tem muito médico que se reserva mais, né? Eu lembro, uma vez eu estava no bar do Kengo, e aí um colega médico passou de carro e me viu. E aí no dia seguinte ele me perguntou, escuta, mas você estava num bar? Eu falei, tá, e daí? Eu sempre fiz isso, o médico não pode ir em bar. Eu estava com meu pai, com a minha mãe. Para mim é algo natural, né? Se nós começarmos a fugir do dia a dia, fazer algo diferente da população, como é que a gente vai entender a população? Olha entendeu? Só que legal. Então eu sempre procurei estar muito junto. Quando eu saí candidato a vereador, muitas pessoas que votaram em mim me falavam isso. Doutor, votei em você porque você sempre foi um médico muito igual a gente, né? Além de todo o trabalho que a gente tinha. Mas sei lá, não sei nem te responder isso, porque para mim é algo muito natural. Então, foi tranquila essa transição. Você me conhece há quanto tempo? Já faz tempo. Sempre assim. 30 anos, sempre assim. Sempre assim, é isso aí. Não tem jeito. Doutor, a vida da gente, ela sempre é marcada por alguns fatos que são assim inesquecíveis. Você pode contar pra gente se houve algum fato que te marcou na medicina e algum fato que te marcou na política? Que você se lembra agora, que você pode compartilhar com a gente ou não? Eu vou te contar uma história que eu já contei numa outra entrevista, que... Assim, teria muitas histórias da medicina, mas essa realmente foi muito marcante. Eu estava em Pariquera-Sul e estava no pronto-socorro do HRVR, o Hospital Regional do Vale do Ribeira, e chegou um pai com uma criança pela mão. Era um pai com o filho de mãos dadas, um senhor negro, né? E ele veio muito humilde, e aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo, aí ele falou, meu filho caiu e mordeu a língua. E essa criança, ela rachou a língua em duas partes, assim, ficou duas pontas, né? Ficou uma língua bífida. Aí ele falou, eu sou de Canané, e daí pediram para que eu viesse aqui, porque lá em Canané eles não vão conseguir fazer os pontos, tudo. Daí eu falei pro pai assim, pai, faz assim, ó, senta ali, teu filho comeu hoje? Não tinha comido nada, estava em jejum. Eu falei, eu vou levar ele no centro cirúrgico, porque eu posso fazer isso aqui no pronto-socorro, mas ele vai chorar, eu levo no centro cirúrgico, tem um anestesista, ele vai dormir, eu vou fazer a reconstrução da língua dele. E assim fiz. Eu subi com a criança, de mão dada, né? Na época a burocracia não era tão grande, era mais tranquila, a criança subiu comigo. E eu fui conversando com a criança, ela tentando, não conseguia falar. Resultado assim, foi para o centro cirúrgico, reconstruí a língua da criança, esperei a criança acordar, voltei com a criança, né? Aí já estava acordadinha, tudo, levou um tempo, claro.
E aí eu entreguei o filho para o pai. Eu falei, pai, tá aqui, ó. Daí eu ainda brinquei com a criança, mostra a língua para o pai. Daí mostrou, tava, né, tinha dado os pontos e tal. O que me marcou? Marcou na hora que esse homem veio fazer o agradecimento. Ele olhou para mim e falou assim, doutor, muito obrigado, me deu um abraço, muito obrigado, porque, palavras dele, eu sou preto, eu sou pobre, mas eu sou gente. Hoje eu fui tratado como gente. Olha que legal. Então isso, e eu me emociono quando eu conto essa história, realmente foi muito marcante, eu aprendi muito naquele momento, que as pessoas elas precisam, independente de qualquer coisa, ser tratadas como gente. E a gente não vê isso no serviço público, não é na medicina, é numa delegacia, numa repartição, sabe? E talvez aquilo tenha feito eu melhorar um pouco, procurar ser um pouco melhor. Aquilo realmente foi muito marcante, foi um momento que me fez ver coisas que vinham da educação. Por exemplo, meu pai sempre falava assim, Leônio, se você tiver que escolher ajudar alguém, ajude o mais necessitado, porque o que tem recurso, ele se vira, né? Mas aquele dia eu pude perceber isso na prática. Então essa é uma história muito marcante. Da política, a história que eu tenho, na verdade, foi da comemoração de quando eu fui eleito vereador a primeira vez. Mais votado. Mais votado. Isso. Eu nunca tinha participado de nenhuma campanha, de nenhuma eleição. Quando deu 5 horas da tarde, eu estava no Silvio Vidal, em 2016, e aí tinha uns amigos junto, eu falei, gente, agora vocês somem tudo, que eu vou, não quero ficar com ninguém, né? Aí eu peguei meu carro e saí andando, liguei o rádio e fui escutando a apuração dos votos. E aí começa... Só para te cortar, quando você saiu, falou, não quero ficar mais com ninguém, e você tinha certeza da tua eleição? Ou você... Não, tava morrendo de medo. Tava morrendo de medo. Nem ser eleito. Porque daí tem uma história que ela é adicional disso que eu vou te contar. Na quinta-feira, um amigo meu, Pedro Bala, Sim. me ligou e fala assim, Leônidas, o que está acontecendo? Você não vai se eleger. Olha que incentivo. Por quê? Como assim? Daí ele falou, eu tô com uma pesquisa na mão, teu nome não aparece entre os 20 votados, os mais votados. Eu falei, Pedro, então não vou me eleger, tá tudo certo. Eu procurei levar minha mensagem para as pessoas, mas... Ele falou, não, mas eu falei, não, tá tudo certo. Estou preparado para ganhar e para perder. Claro. Meu pai tinha me falado isso, não vai pirar por causa de eleição. Né? Aí, quando deu o horário da apuração, eu falei, não quero ficar com ninguém. Estava morrendo de medo. Aí eu entrei no carro e saí andando, aí escutando, começou a apuração lá pela Graciosa, eu fui bem votado, daí veio a apuração do Sumaré, eu fui o terceiro mais votado no Sumaré e os votos começaram a entrar. E aí eu lembro que o narrador, não lembro se era o Cláudio Luiz, não lembro quem que eu estava escutando, fala assim, e nós já temos o primeiro eleito, Doutor Leônidas, 2.000 votos. Olha aí. Aí eu falei, agora eu preciso comemorar, onde é que eu vou? Eu peguei o carro e fui para a Vila Operária, no bar do Tamandaré. Meu amigo Tamandaré que me ajudou demais naquela campanha. A hora que eu desci do carro, o Tamandaré veio e me deu um abraço. Ganhamos, doutor, deu tudo certo, foi muito legal. Eu falei, você vê, Tamandaré, 2.000 votos? Eu falei, que 2.000 votos? Deu 3.077 votos. Olha aí. Então, e aí começou a juntar gente lá no barzinho. Hoje o bar dele é mais aqui pro centro da Vila Operária, na época era quase lá embaixo no Bosque. E aí eu fiquei comemorando lá. E aí as pessoas chegando, gente muito simples, as pessoas estavam muito felizes com a minha eleição. Que legal. E isso também foi muito marcante para mim. A gente percebe que você sempre, junto com a população, tanto na questão da medicina quanto na questão da política, né? E a gente sabe que esse ano de 2026 é um ano político, né? Onde nós vamos eleger aí deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República.
No geral, doutor Leônidas, você que também atua nesse segmento, no geral, como é que você vê hoje a política brasileira? Ainda muito dividida, né? Eu acho isso ruim, porque nós precisamos conversar mais, nós precisamos avançar os debates. Quando você tem essa divisão ideológica direita-esquerda, que eu acho que é um empobrecimento do debate, né? Eu sempre falo para as pessoas, a pessoa fala assim, eu sou de direita. Você é de direita até? Não, eu sou de direita. Então você acha que deve acabar com o SUS, porque SUS é medicina socializada. Então acaba com o SUS? Não, aí não. Então você não é tão de direita assim. Entendeu? Isso eu estou falando sem exagero. Nós temos uma série de outras questões, né? Por exemplo, as políticas de transferência de renda são políticas de direita. Né? Implantadas nos Estados Unidos pelo Milton Friedman, que é o pai da economia moderna, que aqui no Brasil ela é muito manipulada, esse é o problema. Então, a política de transferência de renda, as bolsas, né, Bolsa Família, ela é importante? É importante, só que precisava ter uma porta de entrada e uma porta de saída. A pessoa que está vivendo de bolsa, ela precisa ter um caminho para que ela chegue a um determinado momento e ela possa voltar à sua vida produtiva. Isso faz parte daquilo que a gente acredita e chama de sociedade. Sim. Né? Como é que é a tua vida? Você acorda de manhã, vai trabalhar, produz, né? Isso é o que a gente espera da vida. E há muita manipulação. Então, o que eu vejo da política? Essa divisão ela é nociva, mas os modelos que nós experimentamos até agora não foram de sucesso, né? Não foram bem-sucedidos. Eu vejo que nós temos hoje algumas novas oportunidades. Você tem vários bons governadores que são pré-candidatos, né? Vou citar o Ratinho, mas teríamos outros, com um modelo de gestão diferente, fazendo com que o Estado seja menos competitivo com as empresas e mais participativo. Né? O Estado vai ser muito mais auxiliador para as empresas do que vai taxar, vai tributar, porque isso acaba com o sonho de qualquer pessoa que queira empreender. Então, essa nova visão nos dá um alento. Eu acredito que nós temos oportunidades. Esse é um ano de oportunidade que as pessoas precisam enxergar. Tem muita paixão envolvida, né? E por que eu acho que a divisão ideológica ela é muito perigosa? Porque quando alguém se diz da esquerda, ela não quer aceitar nenhuma ideia da direita. Quando a pessoa se diz de direita, ela parte do princípio que tudo que está lá do outro lado não presta. Verdade. Entendeu? Quando a gente tem que achar bons caminhos para um país que precisa oferecer mais oportunidade de emprego, que precisa taxar menos, tributar menos, que precisa ser mais competitivo com outros países pensando em economia mundial. Né? Nós temos um país hoje que anda devagar, porque nós só temos como opção o transporte por caminhões. Né? Então, se você pegar a ida até o Porto de Paranaguá, que poderia ser muito mais efetiva através de trens, nós continuamos andando de caminhão. Nada contra o caminhão. Né? Nós temos toda uma categoria envolvida nisso. Claro. Porque hoje qualquer coisa que você fala também é avaliada. Então é contra, eu não sou contra. Eu estou falando que nós precisamos ter outros modelos participando da cadeia produtiva. Claro. Né? Bem entendido isso. Então, este é um ano de oportunidade. Aqui no Paraná, nós temos uma gestão que deu certo nos últimos 8 anos. Nós vamos para uma nova eleição. O que eu espero do novo governador que mantenha todos os avanços que o Paraná conquistou, né? Menos impostos, menos tributos, menos taxas, que realmente faça com que o recurso arrecadado pelo Estado chegue até os municípios. Essa visão municipalista ela é fundamental. Né? Cidades muito pequenas hoje conseguem ter uma estrutura muito melhor do que há 10 anos, porque o recurso está chegando lá na ponta. E isso acaba atendendo o cidadão, a cidadã menos favorecido. Né? O que eu sempre falo, aquele que tem dinheiro não precisa do recurso público.
né? Verdade. Mas aquele menos favorecido, ele precisa dessa visão municipalista do Estado. E eu espero que isso continue desta forma. Ótima explanação. Para a gente fechar o nosso bate-papo, doutor, e passa rápido, né, aqui a conversa. Anda bem. Vou fazer uma última pergunta para você, no sentido de as pessoas que nos acompanham, né, que nos assistem, qual é o conselho que o doutor Leônidas, deputado estadual, daria hoje para alguém que esteja pensando em entrar na política, para a política, né? Ser candidato a algum cargo nessas eleições desse ano ou nas próximas eleições municipais? Qual é o conselho do doutor Leônidas, deputado, para essa pessoa? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a tendência, quando você vai falar com política, a política é muito difícil. Eu penso assim que as pessoas têm que participar ativamente de política. Não obrigatoriamente ser candidatos, mas estar presente no dia a dia da política é fundamental. Tudo passa pela política, né? Exatamente. Esse é o básico da nossa vida, é política. Uhum. Vamos lá, nós acabamos de escolher um prefeito faz um ano, né? E este prefeito tem as suas decisões. É uma decisão nossa, inicialmente, de escolher este prefeito para gerenciar e direcionar a nossa cidade. Nós temos que estar presentes. Por quê? Porque o prefeito, o vereador, ele tem as suas ideias, o deputado tem suas ideias, mas às vezes ela está descolada da vontade da população. Se as pessoas ficam longe do político, ele se sente muito à vontade. Uhum. Né? E isso não é bom para a política. Você falou assim, como é que é ser pessoa pública, lidar com críticas? Eu não enxergo como crítica. Eu sempre enxergo como uma visão divergente daquilo que eu acredito. Se a pessoa tiver bons argumentos e me convencer, eu vou rever meu ponto de vista. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que, de fato, avançar para uma política mais participativa. Mas mais importante do que isso, não é para a pessoa que quer ser política, é para o eleitor. O eleitor é muito distante. Uhum. O eleitor, ele vota por obrigação e depois ele abandona o porquê ele votou, né? Não tem como eu estar presente na vida de todos os meus eleitores, aqueles que acreditaram em mim. São 35 mil votos. Mas tem como os eleitores, sim, estarem presentes na nossa vida. Rede social, hoje, nos dá uma aproximação muito grande, né? Eu costumo responder praticamente tudo aquilo que me mandam. O Tião Medeiros tem muito esse perfil. Eu vejo muitos vereadores hoje muito próximo da população. E aí eu tenho uma questão que eu aprendi estando na política, que é a questão da defesa regional. Uhum. Região que não tem representação fica para trás. Isso é fundamental que as pessoas, que os nossos eleitores aqui do Noroeste, da região da Monpar, Comafém, entendam. Nós ficamos 2 anos sem deputado estadual, fiquei na suplência. Exato. Os investimentos públicos caíram muito. Uhum. Agora, eu assumi há um ano, o Tião estava lá em Brasília, então muita coisa veio de recurso federal. Depois que eu assumi, nós alcançamos 45 milhões, mais de 45 milhões de reais em investimentos diretos em Paranavaí, toda a região. São investimentos em saúde, infraestrutura, em educação, coisas que realmente têm impacto para a vida, para o dia a dia das pessoas. E isso acontece por representação, até coisas que, sinceramente, eu nem pedi, mas que na hora que o secretário de determinada pasta vai decidir para onde vai um equipamento público, ele sempre vai tender a direcionar para onde tem uma representação política. Então, não dá mais para Paranavaí, para a região noroeste, ficar sem representação. Então, na hora de votar, seja cuidadoso, né? Escolha um deputado federal da região e veja bem, eu não vou falar este ou aquele, ou em mim, não é isso. Que seja daqui, que sinta as nossas dores, que saiba como que é a dificuldade e os benefícios de morar em Paranavaí, em Nova Londrina, em Querência, em Loanda, na nossa região, né?
que saiba que o nosso calor é mais forte. Com certeza. Que nós precisamos de investimentos em saúde, que nós precisamos trazer uma faculdade de medicina para cá, que nós precisamos de investimento de duplicação da BR. Só quem mora aqui sabe que esse dia a dia precisa ser transformado. E só os nossos deputados que têm os seus pés aqui nesse chão é que vão fazer diferença. Então eu quero falar isso para você que é eleitor. Seja atencioso, seja cuidadoso com isso. Não entregue o seu voto para qualquer um que venha de fora. Tem gente que é de fora e que trabalha pela nossa região. Tá tudo certo, mas esmola a gente não precisa, a gente precisa de investimento, né? Eu fui pedir votos em outra região na última eleição e as pessoas me falavam assim, você é muito bacana, discurso bom, mas você não é daqui, eu não vou votar em você. Nós temos muito para aprender. É verdade. Você tocou num ponto que vale a pena a gente puxar na memória, principalmente de Paranavaí, que nós estamos no momento e que Paranavaí há muito tempo atrás não vivia, que era ter um deputado federal e um deputado estadual de Paranavaí. Essa é uma situação, eu sempre falo isso com o Tião, né? Claro, tudo é muito novo. Nós podíamos estar há 3 anos desta forma, mas estamos há 1 ano com um deputado federal e um deputado estadual. E é muito legal, porque algumas situações eu ligo para o Tião e falo, deixa que eu resolvo. Algumas vezes o Tião me liga e fala, estamos precisando de uma situação, vai na secretaria aí em Curitiba e tenta resolver. Então, esta parceria, ela acaba dando muito bons frutos, muito mais resultado. É muito legal isso, nós não podemos perder isso. Doutor, foi um prazer conversar contigo nesse episódio. Prazer é meu, menino. Tá? Sempre muito bom estar contigo, eu fico à disposição. Aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, mandar alguma questão, minha rede social lá no Instagram é Dr. Leônidas PR. Dr. Leônidas PR, médico, deputado estadual e com certeza hoje deu uma aula para a gente aqui dentro da medicina, dentro da política. Muito bom conversar com pessoas assim que nos representam muito bem lá em Curitiba e nos representam muito bem também na medicina. Um abraço a você que nos acompanhou e te espero no próximo episódio. Até lá.